Uma parada que acontece muito, que faz com que a gente pense muito mal da vida, que a gente entre numa vibe de pensamento negativo, é quando tudo dá errado na nossa vida, né? Quando a gente tá numa situação onde as coisas estão muito ruins, onde o cenário parece estar contra a gente, onde a gente parece que tá na pior, e a gente acha que a gente não vai sair de lá, né? Então, pô, às vezes é dinheiro, às vezes é trabalho, às vezes é amorosamente, às vezes é tudo ao mesmo tempo. E a gente começa a olhar e fala assim, cara, minha vida acabou, nada vai dar certo, eu tô ferrado, e danou-se, né? E existe um pensamento que eu gosto muito, é um mantra da minha vida, que eu carrego pra mim, pra sempre, que é: não existe cesta de 10 pontos. Isso é o meu lema de vida faz muito tempo, né? Eu ouvi isso daí uma vez num documentário sobre basquete, não lembro de onde foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu tenho carregado isso várias vezes, né? Várias vezes, pra vários lugares, pra várias situações. Tem até uma plaquinha que tá na decoração da minha casa, e que eu gosto muito dela, e que é exatamente isso, né? Não existe cesta de 10 pontos, tá? Isso aqui é uma coisa que eu realmente acredito, esse é meu mantra. E o que isso quer dizer, né? Quando você tá jogando basquete, quando você vê uma diferença muito grande no basquete, sei lá, tá 10 pontos de diferença, né? Então o time tá ganhando de 50 a 40. Não adianta a cesta que você faça, você pode o melhor arremesso de 3 pontos que você fizer, ainda vai estar 7 pontos de diferença, né? Você não vai conseguir fazer 10 pontos de uma vez. Você vai precisar fazer outras cestas, você vai precisar impedir o ataque do adversário, você ainda vai precisar controlar aquele jogo para você reverter o resultado daquele jogo. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. Você vai resolver aquilo aos poucos. E você está assistindo a um corte do nosso podcast sobre pessimismo. Meu nome é Son Castro, sou jornalista e apresentador, e esse é um pequeno trechinho do podcast sobre pessimismo que a gente já fez. Você pode assistir o episódio completo, que vai estar no izinho aqui em cima, no link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E também quero deixar um recado aos meus queridos amigos do mercado Bitcoin, o MB. O MB tá com uma campanha incrível aí para as pessoas que vão abrir a sua conta por lá. Você abre a sua conta grátis, é super rápido, demora menos de 5 minutos. E se você investir R$50 em ativos digitais do MB, você em 7 dias ganha R$25 na sua carteira para você investir em outros ativos. Só vale se você investir em ativos, não vale botar só na carteira, tá? E é uma forma aí de você começar a conhecer mais do mercado de ativos digitais. O MB é a maior plataforma de ativos digitais na América Latina e uma excelente oportunidade aí de você começar a investir melhor o seu dinheiro. Dá uma olhada no link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e de volta pro corte. Eu jogava handball, né? Eu jogava num time medíocre, né? Medíocre pra ruim. Mas eu me divertia muito jogando handball. E essa era uma parada que era uma situação que às vezes acontecia, né? Você começava a jogar, às vezes você não entrava no jogo, né? O time não entrava no jogo, as coisas não aconteciam. E quando você ia ver, às vezes você tava 3, 4 bolas de diferença do seu adversário e você precisava começar a reverter o jogo, né? E o handball é um jogo muito dinâmico, né? De ataque, 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 ataque. Então, na mesma proporção que a gente atacava, a gente precisava defender. Na mesma proporção que a gente tinha que botar a pressão, a gente tinha que aguentar a pressão. Então, se a gente fazia 2 gols, tomava 1. A gente fazia 3 gols, tomava 1. Então a gente ia diminuindo, mas a gente precisava entender que a gente estava reduzindo o placar e a gente estava impondo o nosso ritmo de jogo. A gente precisava manter o raciocínio rolando, as coisas rolando, entendendo que a gente não ia virar aquele jogo de uma hora para outra, né? E esse é o nosso problema. A gente acha que a gente vai ter um movimento, pum, que vai virar a nossa vida, né? A ansiedade faz a gente pensar que a gente vai ter um resultado rápido, um milagre do dia para noite, né? A gente vai fazer que as coisas aconteçam, quando não é. Boa parte das coisas da vida, elas demoram tempo e trabalho para acontecerem. E às vezes quando a gente está numa situação ruim, a situação ela é péssima, ela é. Só que pra gente estar numa situação melhor, a gente vai ter que sair daquela situação um passo de cada vez, por pior que ela seja. A gente vai ter que olhar e falar assim, eu tenho tantos pontos na minha vida. Às vezes é importante você fazer isso, né? Você separar a sua vida, tentar às vezes planilhar as coisas num pensamento racional. Se os sentimentos estão afetando a sua cabeça, se os sentimentos estão afetando a sua vida, transforme os seus sentimentos em coisas racionais, tá? Então, por exemplo, tenho 10 coisas ruins acontecendo na minha vida. Vamos racionalizar as 10, pá. Trabalho, amor, dinheiro, casa, moradia, pá, 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 beleza. Como você pode resolver cada uma delas, em que momento, de que jeito, em cada momento que você vai ter? Agora eu posso mexer nisso, nisso, nisso. Em tal lugar eu posso mexer nisso, nisso. Em tal lugar eu posso mexer nisso, nisso, nisso. E vai fazendo as coisas aos poucos. E sempre pensando que você não vai fazer uma cesta de 10 pontos. Eu tinha um canal de 3 milhões de inscritos. Eu tinha uma carreira consolidada, eu tinha um projeto consolidado. Na verdade, eu tinha 4 canais do YouTube, né? Tinha contratos com marcas, eu tinha um contrato assinado de mais de R$100 mil por uma entrega. E eu perdi a minha empresa. Eu perdi a minha empresa foi tomada de mim. E quando eu perdi a minha empresa, óbvio que a primeira coisa que veio foi um monte de sentimento negativo, um monte de pensamento ruim, um monte de coisa horrível veio na minha cabeça, do tipo assim, cara, eu não vou conseguir sobreviver, não vai dar mais.
isso aqui que eu fiz foi um milagre de uma vez, e como é que eu vou reconstruir algo parecido com isso? Como é que eu vou conseguir sobreviver? Todo tipo de pensamento ruim veio pra minha cabeça. Só que eu entendi que assim, se eu ficar parado, chorando, se eu ficar desesperado com o que tá acontecendo, se eu deixar se eu deixar os pensamentos negativos tomarem conta, eu vou me ferrar. Então eu preciso fazer algo. O que eu posso fazer? Eu comecei fazendo lives, comecei a fazer cortes de lives. Isso começou a me dar um dinheiro, que eu consegui contratar um editor, o querido Matheus. Beijo, Matheusinho. Saudades, Matheus. Que isso começou a me ajudar. Nisso eu comecei a conseguir contratar outras pessoas, contratei o Luca para trabalhar comigo, comecei a contratar outras pessoas para virem editar comigo, consegui fazer com que a coisa crescesse, consegui fazer mais vídeos, consegui arrumar as coisas, consegui criar um flow, consegui criar um pipe, e as coisas foram se ajustando aos poucos, e agora as coisas já estão um pouco mais equilibradas e mais saudáveis, a ponto de eu olhar e falar assim, pô, aquele ritmo de desespero que eu tava há um ano atrás, há um ano e meio atrás, quando as coisas foram tomadas de mim, ele já não existe mais, agora é calma. Mas ali aconteceu num processo de um ano atrás, eu olhar e falar assim, eu vou poder resolver uma coisa cada vez. E agora aos poucos eu olho e falo assim, eu tenho todos os equipamentos que eu preciso para gravar meus vídeos, eu tenho uma casa para gravar meus vídeos, eu tenho os funcionários para gravar meus vídeos, eu tenho estrutura, tenho as parcerias, tenho patrocinadores. Só que nada disso veio de um dia para o outro. Do dia que eu me desesperei para hoje, passou um ano e pouco. As coisas não aconteceram assim. Foi necessário um processo, as coisas envolvem trabalho e as coisas foram resolvendo, desde o lugar que eu moro, as pessoas que eu trabalho, quanto dinheiro que eu gasto, as coisas de onde vem, meus patrocinadores, tudo foi conquistado num tete a tete de entender que cada passinho ele vai ter que ser feito aos pouquinhos mesmo, né? E isso faz parte do processo da vida, né? Eu vejo também um pouco de você entender a situação que você tá, né? De focar no que você pode controlar, né? Muito da ansiedade, ela vem da gente focar o que tá além do nosso alcance. Você olha, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho agora, o que está na minha mão, o que eu posso fazer agora, né? E você entender como é que eu posso agir com o que eu tenho, com os instrumentos que eu tenho, fazer o que dá para fazer com o que você tem agora, né? Tenho algumas inspirações na luta que eu acho muito foda, né? A gente acha que o sentimento de vitória, que as coisas acontecem, que tudo é muito triunfal, mas muito na vida é sobre trabalho. Eu tenho duas inspirações hoje na minha vida que são inspirações muito grandes pra mim, né? Tem um professor meu que é o Coruja, o Lucas Coruja, né? Ele é o atual campeão brasileiro de faixa marrom. Lucas Coruja, quando ele tava na faixa roxa, maluco, ele passou por um momento muito ruim. Ele perdeu várias lutas. Ele foi pra vários campeonatos e ele perdeu. Perdia nas oitavas, perdia nas quartas. Perdia. Só tomava toco. Maluco, o cara acordava todo dia, ia treinar, fazia musculação, fazia não sei o que, treinava. Tá. Mas tava lá, sempre dando as caras. Perdia, treinava. Quando ele chegou na faixa marrom, aquele trabalho duro dele foi se intensificando e o cara começou a ganhar um monte de coisa. Hoje o cara é primeiro no ranking da faixa marrom e campeão brasileiro da faixa marrom. Por quê? Porque o cara trabalhou pra cacete todo dia com os instrumentos que ele tinha, entendendo que ele podia fazer aquilo que ele tinha naquele dia. Sabe o que aconteceu no dia seguinte que ele ganhou o Campeonato Brasileiro? No dia seguinte, ele ganhou numa sexta. Fui treinar na minha academia no sábado. Ele tava dando aula no sábado. Outro cara que é assim também, mesma coisa, é o Marcos Scooby, que é um cara que eu gosto muito, querido também, sempre troco ideia com ele. Foi a mesma coisa, cara. O cara ganhou o brasileiro num dia, né? Foi primeiro lugar no brasileiro na categoria dele e ficou em prata no absoluto, né? Que, porra, faixa preta o Scooby, brabo, sinistro. Maluco, no dia seguinte ele tava treinando de novo. A gente acha que a nossa vitória vai vir com uma queima de fogos, uma grande celebração, que as coisas vão acontecer, e vai ter uma grande parada, e vai ter uma festa, e vai tocar um momento Star Wars, vai ter os Ewoks dançando com a gente, cantando, comemorando, mas não vai ter um grande momento de celebração, um grande momento de vitória. As conquistas, elas são diárias, o trabalho ele é diário, o acontecimento ele é diário, e a gente conquista as coisas diariamente nessa batalha, nesse esforço contínuo que a gente tem. Só que quando o pensamento negativo ele vence da gente, a gente deixa de fazer esse esforço daí que a gente tem, que ele pode dar uma mínima melhora de condição de vida, né? E é uma coisa que eu já falei mais de uma vez aqui no canal, assim, cara, às vezes o mínimo ele já é muita coisa. Se você gasta 2 horas para ir para um trabalho e você arranja um trampo onde você gaste uma, você ganhou horas de vida, né? Uma na ida e uma na volta, você ganhou 2 horas, já melhorou. Se você ganha R$500 e você arranja um trampo que te pague 1.000, você tá ganhando o dobro, já melhorou. Toda melhora é uma melhora. Ah, Ed, mas não tô ganhando 1 milhão. Ainda não.
Mas a melhora, a gente tem que aproveitar as pequenas melhoras. Não vai ter uma cesta de 10 pontos. Esquece os 10 pontos. É que você está contaminado por coach, você está contaminado por Pablo Marçal, Thiago Nigro, Thales Gomes, por essa galera que vende fórmula para vender curso, para vender milagre, para vender solução mágica que vai salvar a sua vida do dia pra noite. E você esquece como é a vida real, velho. Olha para as pessoas bem-sucedidas da vida real, do mundo real, que estão fora do digital. Olha para as pessoas que conquistaram coisas boas fora do digital. Pergunta para qual deles conseguiu do dia pra noite. Pergunta para qual deles foi fórmula mágica. Pergunta para qual deles foi um curso. A maioria das pessoas foi trabalho duro, foi fazendo concessão, foi trabalhando todo dia, foi conquistando coisa todo dia. E esse é o pensamento, não vai ter cesta de 10 pontos. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e dar uma olhadinha no podcast completo que vai estar aqui do lado. Valeu!